Olá, no Codecast de hoje nós vamos ter uma conversa super interessante sobre educação e sobre negócio. Quem está aqui comigo é Cláudio Filho, ele é diretor da faculdade Anhanguera aqui em Guarapari. Cláudio, vem para cá, vamos fazer essa conversa. Ele veio até na mesma paleta de cor aqui, nós dois hoje, estamos sentando, né? Combinamos, vamos lá então. Um prazer tê-lo aqui. O Cláudio, que tem um vasto currículo, né, e está aqui hoje. Muita gente não sabe, mas a Anhanguera, ela faz parte do grupo Croton, que é o principal grupo de educação privada do Brasil. São várias escolas, vamos falar sobre isso. E o Cláudio é o diretor aqui da unidade de Guarapari, ele é formado em Relações Internacionais, tem pós-graduação em Liderança de Equipes de Alta Performance, fez esse curso pela Anhanguera, tem mestrado em Educação e Tecnologias Digitais pela Universidade de Lisboa. É casado há 15 anos, com a Tatiane da Silveira, tem 2 filhos, a Beatriz de 13, o Samuel de 10, diretor de instituições de ensino desde 2011, tem um currículo extenso, ex-presidente da Associação Nacional de Escolas Técnicas, diretor da Faculdade Anhanguera em Guarapari desde 2024. E ele se considera um feliz morador da cidade de Guarapari desde 2024. Vamos começar por aí, né? Vamos. Mas você é de onde, Cláudio? Eu sou do Rio de Janeiro, nascido e criado no Rio de Janeiro, na Zona Oeste. E desde 2024 eu estou em Guarapari e sou um feliz morador dessa cidade linda. E você gostou de vir para cá, Guarapari? Apaixonado. Cidade pequena, média? Outro ritmo, né? Muito mais tranquilo, mais seguro, um ambiente mais leve, né? Então, qualidade de vida, né? Maravilhosa. Agora vamos falar sobre a Croton primeiro, porque as pessoas falam, a faculdade Anhanguera é a antiga Pitágoras, mas tudo está sobre um guarda-chuva maior que é a Croton. É Croton ainda? É Cogna. Cogna mudou também, isso, porque antes era Croton, não é isso? Isso. E a Cogna, o que é a Cogna? A Cogna é uma holding, né? É o maior grupo de educação do Brasil, que tem vários segmentos dentro do seu guarda-chuva, né? Então ali temos a Somos, que trabalha com a parte dos livros didáticos, dos sistemas de ensino. Temos a Saber, que trabalha também com a questão do PNLD, do Programa Nacional de Livro Didático, atende a rede pública. E temos a Croton, que é uma dessas BUs dentro da Cogna. E a Croton é a parte de ensino superior e pós-graduação. Mas a Croton não tem só a Anhanguera. Tem outras faculdades também que são conhecidas, como o nome fantasia conhecido, que estão sobre esse guarda-chuva? A mais conhecida é a Anhanguera. Então a gente tem a Anhanguera, a gente tem a Unopar e tem as locais também. Mas as nacionais é a Anhanguera e a Unopar. Agora, Cláudio, você não é professor. Não. Mas é diretor de uma instituição de ensino de grande credibilidade. Faz diferença isso? Porque eu fui professor durante 30 anos na faculdade, na Universidade Federal, e lá assim, não tinha um diretor que chegava, era entre nós, entre os professores, o próprio reitor é um professor, né? E no grupo também, no departamento, a coordenação, a chefia sempre era de um professor. Faz diferença? É business? E a questão da educação? Porque você tem mestrado em Educação e Tecnologias Digitais também. Como é que você trabalha isso? Não necessariamente precisa ser um professor, né? O que a gente faz hoje no trabalho de diretor é muito mais gestão de equipes, gestão de setores, do que especificamente ligado à sala de aula, né? Então a gente tem que ver, por exemplo, infraestrutura, a gente tem que cuidar da equipe, são muitos colaboradores, então a gente também tem que conseguir fazer a gestão de pessoas. Então assim, é muito mais do que simplesmente a experiência de um professor, que é grande, mas que ela pode ser segmentada. Então a gente tem que ter uma visão muito maior, uma leitura muito mais ampla, muito mais macro, do processo de gestão de um negócio do que especificamente de gestão de sala de aula. Que muitas vezes o próprio professor não tem essa visão, né? Ele entende muito da pedagogia, da didática, do conteúdo, da ementa que está colocada ali. Mas antes, os diretores que passaram por aqui, todos foram professores. Por isso que eu falei assim, olha, mudou a característica, o próprio grupo mudou isso ou já era assim? Eu não tenho conhecimento da formação dos profissionais, dos diretores anteriores, mas não é perfil das instituições de ensino que eu conheço, assim, de mercado, ter escolha por A ou B, ou tem que ser professor ou não pode ser professor. Isso aí acho que é muito mais da capacidade da pessoa em gerenciar
do que especificamente se ele já foi professor, se foi professor. Acho que isso não tem um peso relevante na escolha de um diretor. Agora, a gente vê que a Pitágoras, quando veio Pitágoras, antes, chegou a ter outro nome antes, eu não me lembro, mas quando houve a compra do primeiro curso lá atrás, que foi da faculdade de Guarapari, que tinha uma faculdade de turismo aqui, tinha um curso de pedagogia, da família Gotardo, ocupou-se aquele espaço ali também, mas era um outro momento, porque era um momento em que os cursos eram praticamente todos presenciais. Hoje, quais são os cursos que a Anhanguera oferece na planta aqui de Guarapari? Hoje nós temos 9 cursos presenciais. Hoje a gente oferta o curso de Direito, Psicologia, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Enfermagem, Ciências da Computação Odontologia. E Odontologia. Lembrei dos 9. Esses são os presenciais. E não presenciais? E não presenciais semipresenciais e à distância, na plataforma à distância como um todo, a gente tem mais de 60 ofertas aqui nesse campus. E como é que faz isso? Porque eu, quando saí da universidade, também participei de um processo lá de especialização nessa área do EAD. Mas o que a gente vê hoje, assim, vale a pena ainda ter uma planta física, como tem aqui em Guarapari, a Anhanguera, e manter cursos presenciais? Eu acredito que sim, né? Eu acredito muito no ensino presencial. A gente hoje tem cursos que têm uma regulação diferente, que não pode ter cursos EAD. Por exemplo, a odontologia não tem EAD, ela é 100% presencial. O direito também não tem EAD. O direito até talvez pudesse, né? Mas direito sempre é diferente, né? Direito, e a gente tem psicologia também, não pode ter EAD. Então são cursos que a gente tem especificamente para ofertar. A gente tem que manter uma planta, uma base estruturada, né? Estrutura física. E quais são os cursos semipresenciais que hoje tem? Hoje a gente tem mais de 60. Então, assim, eu te confesso que eu não gravei todos. Eu sei, mas, por exemplo, assim, eu me matriculo no EAD, mas eu tenho que ir lá, algum deles tem que ir até lá na planta física fazer alguma coisa, faz prova, tem aulas complementares. Como funciona isso? Porque você fala que você tem 60 cursos que são semipresenciais. Sim. Mas aí você demanda um corpo docente muito grande, ou o professor é treinado para aquela parte presencial. Por exemplo, eu sou um professor de comunicação, mas lá vai ter um semipresencial, vamos inventar aqui, de culinária, vamos dizer, de gastronomia. Como é que faz isso? Então, são tutores, né? Para o ensino à distância, nós temos tutores. Então, ele faz o acompanhamento dessa turma e tem as aulas presenciais, em laboratório, quando é necessário aula prática, tem as aulas também de tira dúvidas, que os alunos também têm que ir ao campus. Então, existe toda uma estrutura, não só ela no digital, mas também no presencial, para receber esses alunos quando eles vão ao campus. E, sim, é importante, é necessário que eles vão ao campus para fazer as avaliações, para fazer as aulas práticas e para ter as aulas de tira dúvidas. Isso acontece. Bom, porque a gente está vendo é que tudo está evoluindo, está mudando, inclusive as profissões, né? Porque antigamente era assim, você escolhia se você ia ser médico, engenheiro, advogado, aí os outros já era assim, duvidoso. Eu falei, vai fazer comunicação. E na minha época, foi em 1979, porque a gente também já vinha de uma família de comunicação, mas as ofertas elas eram muito específicas, assim, né? Sendo direito, é advogado, coisa e tal. Mas hoje o que a gente está vendo é que as próprias profissões elas estão se diversificando muito, né? Hoje, nessa área do digital, da produção de conhecimento, produção de conteúdo, o que a gente mais vê é gente produzindo curso, né? É curso para fazer curso, é curso para ficar rico, é curso para isso, curso para aquilo. Isso tem desviado um pouco a visão da academia, né, da pesquisa, do conhecimento pleno, porque o que a gente vê é que cada vez mais o conhecimento é uma coisa muito supérflua, que se oferece e que se ostenta. Afinal, eu vejo gente dizer assim com orgulho que eu não frequento a escola, eu não vou numa escola, eu não preciso de uma faculdade. E muitos desses são bem-sucedidos financeiramente. Mas quando você vai ver o cabedal de conhecimento que essa pessoa tem, ela é super reduzida. Isso é uma tendência que está aí, é um movimento que tem fluxo e refluxo, porque a gente sabe que a produção do conhecimento, a produção da expertise, ela está dentro das academias.
quando eu falo academia, não é academia de ginástica, não, que muitas vezes as pessoas, está falando de academia de ginástica. As academias são os centros de pesquisa, são centros de conhecimento, são as universidades no mundo inteiro. Esse é um movimento de fluxo e refluxo? Isso acontece mesmo? É um movimento novo, que a gente está entendendo, está percebendo, e, assim, na minha opinião pessoal, não faz o menor sentido a gente desvalorizar o ensino regular, né? Então, também já houve, da mesma forma, o questionamento sobre homeschooling, não sei se você lembra, pais dizendo que conseguem educar melhor os seus filhos dentro de casa do que dentro de uma escola, com profissionais capacitados. Então, assim, eu acho que é o questionamento que a gente está vivendo nesse momento. Tem muitas verdades que eram absolutas, que estão sendo questionadas nesse momento, e não poderia deixar de ser o ensino regular, o ensino superior também passa por isso, mas eu acho que é uma coisa que vai passar, porque é indiscutível o quanto o ensino superior eleva o nível de consciência, de pensamento da pessoa, a análise crítica da pessoa com relação ao mundo. Então, assim, é o que eu penso. A minha ideia é essa, é um movimento que acontece, eu vejo muitos jovens nesse sentido. Eu ganho muito mais dinheiro no YouTube, para que eu vou fazer? Você cansa de ver, né, no Instagram várias pessoas falando, para que eu preciso saber química? Nunca vou usar química. Para que eu preciso estudar matemática, logaritmo? Para que eu preciso... É justamente para que você consiga desenvolver o seu pensar, desenvolver o seu pensamento, ampliar seus horizontes. Então, trabalhar sua capacidade cognitiva. Então, eu acredito que é só mais uma onda que vem e vai passar, e a gente vê que hoje, realmente, quem consegue construir um pensamento, quem consegue fazer o mundo andar para frente, de fato, são os acadêmicos. Aí eu vejo duas questões aí, por exemplo. Uma questão é justamente essa do pensamento crítico, da visão crítica da realidade, né? Porque o que a gente tem visto hoje, e é um movimento planetário, a humanidade tem caminhado por uma junção de segmentos com pensamentos diferenciados dentro de dois grupos, praticamente. Hoje a gente está vendo... Isso sempre existiu, né? Liberais e conservadores sempre existiu. No ensino superior também tem essa evolução dentro dos cursos que são oferecidos pela Anhanguera? Então, com certeza, né? É um trabalho, eu digo que diário, dentro da companhia. A gente faz um trabalho de evolução constante. A gente hoje trabalha muito com inteligência artificial. A gente investe bastante em evolução e atualização de materiais, pesquisa e melhoria dessa forma de ensinar para o nosso aluno. E, assim, se você não estiver atento, né, no mundo que a gente vive hoje, se você não estiver atento às novidades, às mudanças, você fica para trás. E não é. Antigamente a gente ficava para trás em 5 anos. Hoje você fica para trás em 3 dias. Né? O que você lançou hoje, o que você falou hoje, daqui a 2 dias uma pessoa lança um artigo, uma publicação e já ficou ultrapassado. Então a gente tem que estar constantemente atualizando e repensando o modelo. Atualizando e repensando, trabalhando com ferramentas de tecnologia que são fundamentais hoje em dia. E é nisso que a gente tem investido, é nisso que a gente tem trabalhado. Quando eu falo assim que a gente é rabo de cometa, né? Eu falo sempre, pessoal, nós estamos sempre no rabo do cometa, que a cabeça do cometa é alguém que já está lá na frente. E você falou que em 2, 3 dias, não, a gente já entra atrasado no processo. A verdade é essa, que a tecnologia está se desenvolvendo tão rápido e ela é ofertada de uma forma de um volume tão grande, né? Porque há 20 anos atrás, e aí se a gente for remontar, 20 anos passa rápido. Eu acho que nem o celular praticamente era uma ferramenta que a gente tinha. Há 2 anos atrás, a gente não ouvia falar o inteligência artificial para a gente, era aquilo que a gente via no filme, o robô que dominava o planeta, né, que entrava em guerra por causa da inteligência artificial. Hoje, em 1 ano, assim, isso virou um negócio que tá nos atropelando. A gente não sabe nem o que fazer mais com tanta ferramenta que a gente tem de inteligência artificial. E aí chega a questão da sala de aula, porque eu, por exemplo, fiz muita pesquisa para fazer trabalho em sala de aula com uma enciclopédia. Tinha a Barça, tinha a Delta Larousse, né? E aí você pegava aquele livro lá e pesquisava, tinha não sei quantos, tinha uma prateleira imensa em casa, não sei quantos volumes lá. Aí você ia pesquisar e aí você copiava, né, o que estava lá e botava no seu trabalho.
Aí a professora pegava e falava assim, você copiou isso aqui da Delta La Russa. Pô, mas eu copiei, era onde tinha o conhecimento. Aí depois vem a questão do celular, que não pode ter usado celular na sala de aula, e agora a inteligência artificial. Então, como é que se trata isso? O aluno tem lá um trabalho para fazer de psicologia. Vamos falar sobre as escolas lá da psicologia, falar sobre o behaviorismo, Skinner, Pavlov, etc, etc, etc. E ele vai lá e põe no chat GPT, behaviorismo, ele printa, copia. Como é que é isso hoje? Isso é aceitável, não é aceitável? Como é que as academias estão tratando com isso? Então, eu tive até uma discussão esses dias, discussão saudável, claro, com um grupo de alunos, a gente abordou exatamente isso. Você desenvolver um trabalho passado pelo seu professor em sala de aula através de inteligência artificial, na verdade você está se abstendo de desenvolver aquele conhecimento, aprender aquele conhecimento. Então você está abrindo mão de aprender aquilo. Mas não está ali, porque, por exemplo, se ele não for pegar aquele conhecimento, ele vai pegar onde? Vai pegar na Delta, La Russa, na Massa? Porque eu vejo isso como uma ferramenta. O aluno foi lá, pegou... fonte. Porque é fonte de qualquer maneira. A não ser que ele tenha que reescrever o que a IA já... Porque quando ele faz a pesquisa, pelo menos ele tem que ler pelo menos o resultado daquilo que deu ali. Isso. Quando ele lê, ele estudou, ele aprendeu, né? Então acho que deveria ter eu já quando eu saí da sala de aula não tinha isso ainda. Então, se eu fosse o professor, eu ia pedir pelo menos para ele falar. Então fale aquilo que você viu lá no IA. O que eu acho assim, a gente conversou inclusive sobre isso nessa rodada que a gente teve com os alunos. Existem fontes mais seguras de pesquisa de conhecimento, né? A IA generativa, ela não é necessariamente uma fonte confiável de conhecimento. Então a gente tem, por exemplo, diversas ferramentas do Google, inclusive. Então a gente consegue pesquisar artigos científicos, consegue ter fontes fidedignas e confiáveis sobre aquele determinado tema. Quando você puxa um assunto desse via inteligência artificial, qualquer uma que seja da plataforma, você pode ter ali problemas de origem daqueles dados. Então, é uma IA generativa, ela vai prevendo as próximas palavras, né? Então, não necessariamente é a realidade. Então, a sugestão que a gente deu é para que a consulta como fonte não seja usada a inteligência artificial, e sim artigos científicos que você pode pesquisar em qualquer buscador de preferência, mas a inteligência artificial para esse tipo de pesquisa eu acho que ainda é pobre. Eu acho que vai com certeza vai melhorar muito, mas eu acho que ainda não é a principal fonte de origem. Para uma monografia, o aluno não pode botar lá, porque a monografia ele tem que fundamentar com as referências bibliográficas de tudo, né? Então ele não pode lá botar assim, chat GPT. Até porque também se ele pesquisar bem, ele vai perguntar, chat GPT, me dê aí uma fundamentação científica sobre isso, assim, e me dê a referência bibliográfica. Vai aparecer. Ele pode botar um assunto específico, né, um assunto chave, e ele pedir referências bibliográficas onde ele vai buscar. Isso facilita a pesquisa dele. Sim, né? sim. Agiliza a pesquisa dele, do que ele ter que ficar procurando vários artigos. Ele pode fazer dessa forma. Facilita e encurta bastante o espaço. Mas usar só aquilo como referência, eu acho que fica pobre. Sim, porque o acesso à informação hoje ele é múltiplo, né? E é engraçado que eu estou conversando isso com você. Eu saí da sala de aula em 2019, ou seja, vai fazer 5 anos agora, porque nós estamos em 2025 agora. Eu saí em agosto. E eu não vivi esse problema. Você vê que 5 anos, né? 5 anos é uma eternidade hoje em dia, em termos de inovação tecnológica e o conhecimento que está cada vez mais disponível e, ao mesmo tempo, está mais restrito, está mais escondido, porque hoje, essa dependência que a gente tem das telas, e quem diz que não, está mentindo ou está se enganando, porque todos nós somos dependentes da tela. Você está aí com o seu celular aí, você não consegue, todo mundo aqui está com o celular no bolso. Você vai no banheiro, você vai com o celular. Você vai na cozinha, você está no celular. Você está na frente da televisão, você está com o celular. Quer dizer, porque também ela te oferece uma gama imensa de informação pasteurizada, são drops, e cada vez mais as pessoas estão especialistas em muito pouco. Isso. Em muito pouco conteúdo aprofundado e muita coisa diversificada, porque você consegue conversar com as pessoas, qualquer que seja que tenha acesso ao Instagram, TikTok menos, mas as redes sociais, o cara fala sobre tudo. O futebol, eu sei, mas ele sabe aquilo ali só, né? Não se aprofunda. Então, as ferramentas hoje e o conhecimento ele está disponível de uma forma tão abundante que se a gente, os que conseguem ir
certo no conhecimento e se aprofundar no conhecimento é limitado. Você quer saber sobre as crateras da Lua, você vai estudar, vai ter esse acesso, que coisas que você antes não tinha, né? E eu acho que isso, ao mesmo tempo que se oferece tanto, se aproveita tão pouco. É um desperdício, né? Nós estamos desperdiçando os acessos. Mas, para a gente mudar um pouco de assunto aqui, nós temos uma pergunta que foi feita sobre educação. Nós pensávamos que a gente pode fazer uma pergunta para o Cláudio Filho. A gente pensou na Secretaria Municipal de Educação, né? Porque a Anhanguera hoje é praticamente a única que tem presencial aqui, realmente, uma estrutura. Tinha a Doctor, que eu acho que não tem mais. Foi incorporada a Croton, a Doctor? Não, né? Mas não tem mais a Doctor, tem ainda, aqui em Guarapari? Eu não tenho informação, mas até a última informação que eu tinha, ela existia. Tá. Então, quer dizer, como uma instituição de ensino superior, que é um prêmio grande para a cidade, a gente pensou, vamos pedir para a Secretária Municipal de Educação, que é a Jaciara Moraes Lírio Desan, para fazer uma pergunta para você, e ela faz essa pergunta aqui agora. Senhor Cláudio Filho, quais os principais desafios que a faculdade enfrenta hoje na formação de professores? Gostaria de saber também se há projetos de ampliação em curso de licenciatura e também se há projetos futuros para curso de mestrado e doutorado para os profissionais de educação. Boa pergunta. Pedagogia continua? Pedagogia nós temos na modalidade semipresencial. É porque foi o início de tudo aqui em Guarapari, foi o curso de turismo, depois veio o de pedagogia. E eu acho que quando começou lá atrás, a pergunta, não sei se você vai saber responder, a Anhanguera, ou o grupo, foi sucessor daquele primeiro ou teve um intermediário entre a Faculdade de Guarapari e a Associação de FIPAG, né? Primeiro era a FIPAG. O histórico que eu tenho é a FIPAG, acho que depois da FIPAG já veio a Pitágoras. Foi isso. E depois já veio a fusão com ela. Fez uma boa pergunta, a questão de formação de professores e principalmente mestrado e doutorado, que isso não sei se tem aqui e seria muito interessante se tivesse. Nesse momento a gente não tem previsão, tá? De oferta para mestrado e doutorado. Com relação à formação de professores, a gente já tem a oferta, né, nos cursos semipresenciais de licenciaturas e de pedagogia. Tá? A pedagogia é um curso muito forte hoje dentro da nossa unidade e as licenciaturas com uma demanda um pouco menor, mas a gente continua ofertando. Ô Cláudio, a gente vê que vocês têm lá vários laboratórios, né? Essas profissões que lá se colocam, como essas formações de engenheiro, médico não tem. Não, medicina não. Mas engenharia civil, odontologia, psicologia, as pessoas conseguem espaço no mercado de trabalho? Muito, muito. Hoje o mercado de saúde é uma potência, né? Hoje faltam profissionais, a população cresce cada vez mais, a necessidade dos sistemas de saúde você percebe, né? Não só aqui na nossa cidade, mas nas cidades no Brasil, principalmente o Brasil com a dimensão territorial que a gente tem, a necessidade que a gente tem de profissionais nos interiores, tem oferta de emprego, muita oferta de emprego em todo o Brasil, não só aqui. E aí, agora tem um esquema também assim, para encaminhamento, por exemplo, eu tenho aqui uma emissora, eu quero um engenheiro especializado lá em uma área. Existe uma bolsa que se coloca lá para oferta, porque já sai daqui com um emprego orientado, pelo menos, não garantido, mas orientado. A gente tem os nossos parceiros, né, aqui na cidade, os parceiros locais, e a gente tem também a nossa plataforma de empregabilidade, plataforma para os alunos, e a gente tem os contatos, né? Por exemplo, muitas construtoras entram em contato com a gente para solicitar alunos de engenharia, muitos hospitais entram em contato para ver os alunos de enfermagem, de fisioterapia. Então a gente encaminha, a gente publica internamente essas vagas e os alunos que têm interesse, eles prosseguem com a empregabilidade deles. Nós estamos ainda no início do ano. Os cursos obedecem àquela rigidez que tem de primeiro semestre, segundo semestre? É possível a pessoa ingressar ainda agora esse ano num novo curso? É possível. As matrículas estão abertas para a modalidade presencial até o dia 4 de maio. Tá? Até o dia 4 de maio consegue entrar na modalidade presencial e até o dia 18 de maio na modalidade à distância.
E o que precisa fazer? Que antigamente era negócio de vestibular. Tem algum processo seletivo para a pessoa ser aceita dentro de um curso desse? Além, é lógico, né, de ter cursado pelo menos o ensino médio, é evidente que precisa. Mas Exatamente. tem algum tipo de seleção ou não? Acabou o ensino médio, ele vai lá, se matricula e cumpre. Acabou o ensino médio, ele vai se dirige ao comercial, ao nosso departamento comercial. Tem uma prova que faz só para protocolo, que é o vestibular. E feito isso, ele já inicia as aulas. Pois bem, conversei aqui com o Cláudio Filho, conversa sobre educação, sobre ensino superior. A Faculdade Anhanguera, uma grande parceira nossa aqui, sempre nos eventos que temos juntos aqui com a TV Guarapari. Queria deixar um presente para você, que é a caneca muito obrigado. do Condecast. Agradecer a sua presença e dizer que o Condecast volta. Daqui? Essa aí, ó, é uma igual a essa aí, ó. Legal. Porque aqui é o seguinte, você tem que dar a caneca, porque eu já teve entrevistado que veio aqui e não ganhou a caneca, e na rua o cara me cobrou, você não deu a caneca para não sei quem, por quê? Eu ganhei. Esse aí já ganhou também. E a você que me cobra, pode continuar cobrando aí na rua e pode continuar sintonizado na TV Guarapari, porque sábado que vem, às 19 horas, a gente volta com um novo tema aqui no Condecast, na TV Guarapari, canal 9.1 TV aberta, nas nossas redes sociais e no canal do YouTube. Até lá.